Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é: vantagens para o passado ou atenção ao futuro? Acho que a resposta está dada a partir dessa imagem aqui que está ligada com o futuro, e não é ficção científica, é a realidade já agora. É o futuro que está por vir. A ênfase que a gente vai dar realmente é no futuro. Como eu falo muitas vezes. Está no projeto Likutei Sihot. Esse é o capítulo, volume 24 dos livros de Sihot, que são discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa Sihá é sobre Yom Kippur, Yom Kippurim, dia do perdão, que está ligado com a Teshuvá, com a volta. Só que a volta para o futuro, né? A volta ao passado. A gente se reconectar, se alinhar, passar a ter foco no que está para vir no futuro. Então a resposta é atenção ao futuro, vamos em frente, como costumo dizer. Está baseado num Talmud no Yerushalmi, também no Bavli, né? O Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Aqui está no final, na conclusão do Talmud Yerushalmi, no Tratado de Yomá, que fala sobre o grande dia, que é o dia de Yom Kippur, está no capítulo 8, essa é a Halachá, as leis como estão configuradas no Talmud de Jerusalém, número 7. Tane, assim que a gente estuda, Tzarich lefrot et ma'asav, tem que especificar o que foi feito de errado. Divrei Rabi Yehuda ben Beteira. São as palavras de Rabi Yehuda ben Beteira. Rabi Akiva discorda e fala: Einot tzarich lefaret et ma'asav. Não deve especificar os erros, os pecados, o que fez de errado. Depois, já no final geral do tratado de Yomá, fala Mikve Israel é Hashem. Ma a mikve metaher et artemiim, assim como a mikve, né, o banho ritual, purifica aqueles que estão impuros. Afakadosh Baruch Hu, o metaher et Israel. Também Hashem purifica Israel. Assim também está falado, como tem o Pasuk, que fala: eu vou jogar sobre eles as águas que purificam, o Tchartem, e vocês vão se purificar, Mikol Tumutechem, de todas as suas impurezas, Mikol Gilechem, Etaher Etchem, e eu vou purificar vocês de todas as suas vidas, encarnações. Qual a relação entre estes dois assuntos? A discussão sobre se precisa especificar os pecados, o que fez de errado ou não, e o que a mikve purifica ou não. Purifica, né? Tem uma explicação que é para terminar sempre com uma coisa boa. Então, quer terminar o tratado de Yomá, que fala sobre Yom Kippur. Então, fala sobre a mikve, que é uma coisa boa, que está ligado com purificação e água, etc. E aí poderia não ter necessariamente a ver com o assunto interior. Mas, como tudo na Torá é completamente preciso, então, já que vai terminar com uma coisa boa, por que não termina com alguma coisa que tenha alguma relação com o que está sendo falado? Que é o caso de especificar os pecados ou não. Na Mishnah já está diferente. No Yerushalmi tem a Mishnah e tem a Gemara. A Mishnah que vem antes fala o seguinte: Amar Rabi Akiva, Ashrechem Israel, felizes Israel, falou Rabi Akiva, Livnei miatem metahirin, na frente de quem vocês se purificam. O mi metaher etchem, e quem purifica vocês? Avichem Shabbat Shamayim, nosso Pai nos céus. Como está escrito, Vezerakti alechem maim teorim vegomer, e eu vou jogar sobre vocês as águas que purificam, etc. Tem uma diferença em relação na Gemara. Viomer mikve Israel Hashem, e fala mikve Israel é Hashem,
Ma'mikve metaheret temeim, assim como a mikve purifica aqueles que estão impuros, Af Akadosh Baruch Hu também, Hashem, o metaheret Israel também purifica o povo. Tem diferenças. Primeiro, na Gemara, a ordem dos versos é inversa. Primeiro fala Mikve Israel, depois Bezarakti Alechem Maim Teorim. E na Mishnah, ao contrário. É primeiro Vezarakti, depois Mikve Metaher. Segunda questão. Na Mishnah não tem todo o verso do profeta. Fala só Vezarakti Alechem Maim Teorim. E vou jogar sobre vocês águas que purificam, etc. Qual o motivo da discussão? Se é para especificar o que foi feito de errado ou não. Quem fala que deve especificar está baseado em Shemot, no livro do Êxodo, capítulo 32. Anahata Amazé Hatagdolá. Olha como pecou esse povo, um pecado muito grande. Vesulahem Eloqueza, e fez para eles deuses de ouro. E quem fala para não especificar é baseado no Telim, também Lamed Beit 32. Asher Nasui Pesha que Sui Hatá. Aprendendo Rabi Akiva que aquele que está com pecados deve cobrir o seu pecado. Segundo Tosfot, o motivo de especificar é para gerar vergonha dos pecados. Quando a pessoa fala, coloca em público aquilo que ele fez de errado no passado, ele passa por uma vergonha e isso gera a ele se reconectar, voltar para o caminho certo. Então, são as vantagens do passado, de conseguir resolver e endereçar questões de falhas no passado. O motivo de não especificar é para não desconfiarem que tenha mais transgressões, que uma atenção ao futuro, não piorar a situação. Se falar sobre o que está errado, pode ganhar uma fama de que tem mais coisa escondida no armário. Então, a vergonha do passado está ligada com Teshuvá, que é se arrepender do passado e não querer mais errar no futuro. A perda está mais ligada com o futuro, com a proibição de falar a um Baal Teshuvá sobre seus erros no passado. Não deve, porque deve focar dele poder seguir a vida e melhorar e continuar crescendo. Devemos nos guiar no presente pelo que aconteceu ou com o que acontecerá. A visão é futuro, o que vai acontecer, aonde a gente quer chegar. Isso a gente aplica já hoje, nesse momento. Rabi Akiva, ele via no presente como o futuro vai se desencadear. Mesmo que o passado levasse a uma teshuvá mais profunda, a pessoa perceber e resolver mudar, o foco deveria ser no cuidado com as consequências possivelmente negativas do futuro. O que vai acontecer? A questão é só em falar alto, ou confessar falando baixo, sem que outros ouçam e sem as consequências negativas. Então poderia, se fosse uma questão só de não falar alto, poderia falar baixo. E aí especificar os erros para poder consertar o passado. E aí evitaria ter consequências negativas para o futuro, porque está falando baixo, não tem mais ninguém suspeitando que possa ter mais coisa escondida. E assim deve ser feito, mesmo por Rabi Akiva, de falar baixo, que é o costume que a gente fala até hoje, é a lei. A gente falar as súplicas, as confissões, o Tahanun em voz baixa. Embora, como Rabi Akiva deixa vago, não fala o que deve ser feito, pode-se pensar que nem sussurrando não se deve especificar os erros cometidos. A questão é que existem muitos níveis na reconexão da Teshuvá, que vem do temor e do amor. Tem Teshuvá por amor e Teshuvá por temor. Na Teshuvá por temor, por irá, deveria especificar para poder ser completa a Teshuvá, o retorno, a reconexão.
principalmente se o erro foi grave, então tem que cavar mais fundo, tem que encostar e mexer na ferida. Na Teshuvá por amor é diferente. Ele não está pensando no castigo, ele não quer ficar separado. Não faz diferença de qual transgressão está se referindo, se é pior ou menos pior. Ele não quer ficar separado. Então não teria nenhum efeito, qualquer tipo, o separar de Hashem, e tem que resolver, não importa qual é o tipo de transgressão. O Rambam Maimonides legisla que precisa especificar sim o pecado. A questão é por que ele decide diferentemente do Rabi Akiva. Geralmente ele segue a opinião do Rabi Akiva quando tem uma discussão com os amigos do Rabi Akiva, os companheiros do Rabi Akiva. A regra é que seguimos o Rabi Akiva. O Kesef Mishnah, que é um comentarista sobre o Rambam, explica que o Talmud Bavli da Babilônia traz a opinião do Rabi Yehuda em nome do Rav, que por um lado é feliz aquele que seus pecados são encobertos, que então não especifica quais são os pecados, e por outro lado não terá sucesso aquele que encobre os seus pecados, como está no Provérbios. Não terá sucesso. Então não deve encobrir seus pecados, deve especificar. Então, qual é a diferença entre um e outro? Este é para pecados famosos, que não adianta esconder, porque são famosos, e aquele para os não conhecidos, que ninguém conhece, então aí não deve especificar, porque nem todo mundo conhece sobre isso. Isso condiz apenas com a opinião do Rabi Yehuda ben Beteira, como está na Guemará, que fala no Talmud Yerushalmi, que fala que deve sim especificar, enquanto que o Rabi Akiva fala para não especificar mesmo os famosos. No Yerushalmi não tem opinião do Rav, então vale a do Rabi Akiva, que tem sempre precedência, como a gente falou. Chegando no final, no Talmud Bavli da Babilônia, vale o presente, que decide o futuro. E no Yerushalmi se vê no presente como será o futuro, que vai acontecer no futuro, que é a nossa visão, como a gente deve seguir. O Bavli, Talmud da Babilônia, de fora de Eretz Israel, se estuda no escuro, na noite, e se chega na conclusão depois de passar por discussões e perguntas que encobrem a verdade. Primeiro cobre, dificulta, desafia, para depois chegar na conclusão. No Yerushalmi é diferente, tem luz, a luz de Eretz Israel. As decisões são curtas e chegam logo na conclusão do que é o certo. Por isso, no Talmud da Babilônia, Bavli, a escuridão é no presente, pois o futuro está encoberto, é o que a gente sente agora. E não se vê na escuridão do presente como vai ter luz. No Yerushalmi, que está ligado com a terra de Israel, tudo já está iluminado. Já se vê no presente como será o futuro, está tudo claro. A lei é como o Rabi Akiva, que não precisa especificar o pecado, pois o foco é no futuro, não remoer e viver no que aconteceu. Recebemos uma força de cima de Hashem para voltar em Teshuvá, e na mikve o esforço é nosso, para nos purificar e dar a sequência do retorno para Hashem. Terminando, por isso na Mishnah fala só sobre a parte de Hashem na nossa Teshuvá, Vizarakti Maim Aleem Maim Teorim. Eu vou jogar sobre vocês águas que purificam. Na Guemará, depois que fizemos tudo ao nosso alcance para se reconectar, como o mergulho na mikve, Hashem nos eleva completamente, ele faz a parte dele. Não precisa especificar os pecados, já estamos no nível futuro, mais elevado da Teshuvá, que é voltar para Hashem. E o Yom Kippur, que perdoa e que a gente já está pronto, elevado para receber Mashiach agora, now. Todos nós. Shabbat Shalom. Mashiach now.